João, capítulo 14, verso 2. Passagem bem conhecida dos irmãos. João, capítulo 14, verso 2, diz assim: Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. Amém? Podemos sentar? Eu vou fazer uma oração para a gente começar. Senhor, aqui está o teu povo, Senhor, reunido, Pai, ao redor da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Abre os nossos olhos para que nós possamos ver as maravilhas da tua lei, possamos ver o teu Filho Jesus Cristo. É isso que nós pedimos em teu nome, Pai. Amém. Na casa de meu pai há muitas moradas. Esse é um verso que durante muito tempo eu acreditava que significava uma coisa. Mas conforme a gente vai lendo a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, Deus vai dando graça, Deus vai dando revelação para a gente entender o que significa na casa de meu pai há muitas moradas. Como eu fui ensinado? Eu fui ensinado que Jesus, esse versículo significa o quê? Que Jesus subiu aos céus e está lá em cima preparando uma mansão, um quarto especial para mim morar lá com ele lá no céu. E isso já faz cerca de 2000 anos. Ele está preparando uma casa. Quando essa casa estiver pronta, ele vai vir me buscar para morar lá no céu com ele. Foi isso que me ensinaram. Normalmente, irmãos, para a gente entender a Bíblia, a gente não pode, como é culto de doutrina, como interpretar a Bíblia. Não leia apenas um texto. Não tire ele do seu contexto. Quando você for ler um texto, você tem que ler o que aconteceu antes e o que aconteceu depois. Senão você não vai entender o que Jesus está falando. Para a gente entender o que Jesus está falando sobre o que é a casa e o que é as muitas moradas, a gente precisa continuar lendo todo o texto. Senão a gente vai entender errado o que Jesus está querendo nos ensinar. Que é algo muito profundo, é algo muito espiritual. Na aula de domingo, o que a gente aprendeu? Os irmãos lembram? Que Deus, a terra, não vai deixar de existir. Que a Bíblia ensina qual era a esperança de Pedro, qual era a esperança de Paulo. Um novo céu e uma nova terra. Então a terra vai continuar existindo. Um novo céu e uma nova terra. Então a gente vai morar no céu ou na terra? Segundo a lição que a gente aprendeu, céu e terra serão uma coisa só. Como eu disse, aquela canção do Padre Marcelo Rossi: não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, só sei que está cheio de anjos de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus está aqui. Apocalipse 21 vai dizer o quê? Que Deus veio habitar com os homens. Então é Deus morando com os homens. Se você pegar de Gênesis a Apocalipse, vamos ver a história. Deus vai lá e constrói um jardim. Para quê? Deus vinha no virar da tarde, da noite, né? E vinha falar com Adão. Era Deus vindo ao encontro do homem. Só que o homem peca e é expulso do jardim. Então Deus agora começa um trabalho para quê? Botar o homem de volta para o jardim. Então o que ele faz? Ele chama um homem chamado Moisés. Moisés, prepara o tabernáculo. Para quê? Porque eu quero habitar no meio de vós. Está vendo aí? Deus que vem habitar conosco. Aí ele constrói depois um templo, Salomão. Para quê? Para Deus habitar no meio do seu povo. Só que aquele templo é uma figura. O verdadeiro templo aparece: Jesus Cristo. E o nome dele é Emanuel, que significa o quê? Deus conosco. Aí ele morre, ascende aos céus e envia o quê? O Espírito Santo para habitar conosco. E quando chega em Apocalipse, Deus, num novo céu e numa nova terra, desce para habitar com seu
povo. Vocês veem qual é o processo? De Gênesis, Apocalipse, é Deus querendo vir. A gente quer ir para o céu, né? Mas Deus quer que o céu venha para a terra. A oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu. Tu estás no céu, Senhor. Santo é o teu nome. Venha a nós. Não é nós iremos a Ele, mas venha a nós o vosso reino. Vocês repararam que não é reino nos céus? A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz reino dos céus, não nos céus. Os irmãos entendem a diferença? Nos céus seria lá nos céus, mas reino dos céus significa que tem origem de lá. Ele vem de lá, ele é dos céus. O reino dos céus é na terra. Daniel viu uma estátua gigantesca. Ele viu um sonho que Nabucodonosor teve, então ele viu o mesmo sonho. Deus dá a interpretação para ele. Ele viu uma cabeça de ouro, braços de prata, ventre de bronze, 2 pernas de ferro e o pé de ferro e barro misturado. Ele olha aquilo lá e fica espantado. Meu Deus, o que é isso? Aí Deus revela para ele que cada um daqueles elementos de metais representam um reino. Você reparou que é do ouro para o barro? Ele está dizendo o seguinte: cada vez pior. Esses reinos, cada vez pior. Mas de repente ele vê um monte, e naquele monte ele vê uma pedra sendo cortada sem mãos humanas, e aquela pedra vem, pá, esmiuça aquela estátua, e aquela pedra enche toda a terra. O que é isso? O reino de Deus, tirando todo o mal, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o reino de Deus é implantado na terra. O reino de Deus, Deus não vai abandonar a sua criação. Deus ele vai restaurar a sua criação. Os irmãos têm como é culto do ensino? Os irmãos têm alguma dúvida a respeito disso? O reino de Deus, irmãos, Deus a todo momento ele quer o quê? Que a sua vontade seja feita na terra como ela é feita no céu. O céu está tudo ok. O problema está aqui na terra. O problema é que o mundo jaz no maligno. E quando diz que o seu reino não é desse mundo, significa o sistema, não quer dizer essa terra. A terra ele veio para recuperar. Tanto é que lá em Apocalipse, capítulo 11, o verso 15, se você quiser ler depois, está escrito assim: houve um brado de vitória no céu. E diz assim: os reinos desse mundo se tornaram o nosso Senhor e o seu Cristo. Amém? Então, Cristo, ele veio para recuperar o que o homem perdeu. O homem perdeu a comunhão com Deus, Deus vai lá e Cristo vai lá e recupera. O homem perdeu a posse da terra, Cristo vai lá e recupera. Amém? Então, o que significa isso aqui? Não quer dizer que nós vamos morar no céu? Na casa de meu pai há muitas moradas? Então, o que significa essa passagem? O que é casa do Pai? Como eu disse para os irmãos, para interpretar a Bíblia, irmãos, a gente não pode querer colocar coisas na Bíblia. Está escrito céu aqui? Olha só, na casa de meu pai há muitas moradas. Vocês encontraram a palavra céu aqui? Não está escrito céu. Não está escrito no céu há muitas moradas. Está escrito na casa do meu pai. Então o que você tem que perguntar para a Bíblia? Bíblia, o que é a casa do Pai? E a Bíblia vai responder. João, capítulo 2, o mesmo livro, ele vai explicar o que é a casa do Pai. Jesus está entrando no templo, e ele diz, sabe o que? Comércio na casa de Deus. Hoje em dia não é diferente. Há muito comércio na casa de Deus. Graças a Deus aqui estamos salvos. Há muito comércio na casa de Deus. Então o que ele faz? O quê? Não façais da casa do meu pai covil de salteadores. O que é a casa do Pai? Segundo a Bíblia, casa do Pai é o templo, não é o céu. Casa do Pai é o templo. Jesus com 12 anos, Maria desesperada, cadê meu filho? Essa é uma mãe desesperada, sumiu. Vai encontrar ele aonde? No templo. E o que ele disse para Maria? Não sabeis que eu tenho que cuidar da casa do meu pai? Onde é que Jesus estava? No templo. Casa do Pai igual templo. Os irmãos captaram? Na casa do meu pai há muitas moradas. Quando Jesus fala isso para os discípulos, o que os discípulos imaginaram?
Do lado da casa do templo, lá em Israel, tem um templo. Do lado tinha um monte de casinhas para os sacerdotes morar. Eles pensaram o seguinte: Jesus vai entrar no templo lá de Israel e nós vamos morar lá no lugar dos sacerdotes, porque na casa do Pai, que é o templo, tem muitas moradas. Eles entenderam isso. Eles não estavam imaginando que ia morar no céu. Pedro, todo mundo que é judeu, sabia que o Messias vinha o quê? Resgatar a terra, trazer o céu para a terra. Então eles não imaginavam que ia morar no céu. Eles acreditavam que ia morar num novo céu e numa nova terra, com o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Daniel. Todos os profetas falavam que o Cristo viria para trazer um novo céu e uma nova terra. Então, o que é a casa do Pai? Os irmãos gravaram? É o templo. Quando Jesus falou isso, eles imaginaram que era o templo físico. Olha o Evangelho de João. Jesus, ele fala coisas espirituais, mas a gente entende natural. Em várias passagens da Bíblia, Jesus fala espiritual, mas a gente não entende a linguagem dele. Por exemplo, ele disse assim: destruí esse templo, e em 3 dias eu reconstruirei. Mas como você demorou 46 anos? Ele falava que o templo era do seu corpo. Aí, próximo capítulo, capítulo 3, ele encontra um velhinho que acha que sabe tudo da Bíblia, e Jesus diz assim para ele: necessário vos é nascer de novo. Mas como eu vou ter que voltar para a barriga da minha mãe? Capítulo 4, ele encontra a samaritana. Se você soubesse com quem está falando, você me pediria, eu te daria a água da vida. Mas como que o Senhor não tem caneca nem para puxar a água do poço? A todo momento, Jesus fala algo espiritual e as pessoas entendem natural. A pessoa fala a casa do Pai, eles entenderam que era o templo, mas ele não estava falando daquele templo. Ele falou o quê? Destruir esse templo, e em 3 dias eu o reconstruirei. Então, o que é a casa do Pai? A casa do Pai é Cristo. Cristo era o único lugar onde Deus habitava. Por isso que ele vai dizer logo embaixo: quem vê a mim, vê ao Pai. O Pai habitava em Cristo. Cristo era a morada de Deus. No Evangelho de João, ele é o único que vai falar que Jesus Cristo, ele é o unigênito. O que é isso? Unigênito é o único que foi gerado pelo Pai. Ou seja, o Pai só tinha um filho. A gente costuma dizer que todos são filhos de Deus. O Pai só tinha um filho. Mas quando ele morre, o que acontece? O grão de trigo, capítulo 12 de João, caindo em terra, se não morrer, fica ele só, um filho. Se Jesus não morresse, Deus só teria um filho. O grão de trigo caindo em terra, se não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muitos frutos. Uma casa, muitas moradas. Uma casa, muitas moradas. Irmãos, desde o começo da Bíblia, Deus quer habitar com o seu povo. E Ele vai nos dar vários exemplos. Por exemplo, os irmãos lembram qual é o propósito de Deus? Eu acho que eu já falei aqui para os irmãos. A Trindade é Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho, o Filho não é o Espírito Santo, mas o Pai é Deus, o Filho é Deus e o Espírito Santo é Deus. Cada um tem um propósito para nós. Por exemplo, o que o Pai quer? O Pai quer uma família. Será que nós temos sido família do Pai? Cristo, o que Cristo quer? O Filho, Ele quer uma noiva. Será que nós temos nos adornado para o nosso noivo? E o Espírito Santo? O Espírito Santo quer uma morada. Será que, como é que está a nossa casinha aqui para Ele habitar conosco? Uma família para o Pai, uma noiva para o Filho e uma morada para o Espírito.
Falaram sobre a história de Abraão, né? Olha o que Abraão fala para o seu servo Eliezer. Alguém já fala de Eliezer? Significa auxiliador. O mesmo nome do Espírito Santo, Consolador. Irás, porém, à casa de meu pai. Abraão falando para ir à casa do pai. E a minha família. O que significa casa também na Bíblia? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O que é casa? Família. A casa do pai é a família do pai. Não, Cristo nessa passagem, ele não está falando sobre morar no céu. Ele está falando em conseguir uma família para Deus através da sua morte na cruz do Calvário. Essa é a, na casa de meu pai há um lugar para você. E para isso eu vou morrer. Porque se eu não morrer, meu pai só vai ter eu. Mas se eu morrer, ele vai ter muitos filhos. Ele vai ter muitas moradas. Muitos lugares para o Espírito Santo habitar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Tem um texto que eu acho lindo, que se encontra em Gênesis, que tem a ver com isso. Olha o que acontece. Gênesis 2, 20 e 22. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Mas o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. Irmão, o que tem a ver com o que a gente estava falando de casa do pai, morada e noivo? Não tem nada a ver isso aqui. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia, para a gente aprender, você tem que ver Cristo. O que essa passagem está falando sobre Cristo? Deus, ele tem um princípio. Ele quer que os seus profetas sintam o que ele sente. Por exemplo, teve uma época que o povo de Deus estava traindo ele com muitos ídolos, idolatria, estava praticando idolatria. Então Deus estava se sentindo como um marido traído. O que ele fala? Ele chama o profeta Oséias e diz: Oséias, casa com a mulher da vida, para você sentir o que eu estou sentindo. Então Deus chama pessoas para sentir o que ele está sentindo. Aí ele chama Adão. Adão, olha aí a bicharada. E Adão, o boi e a vaca são semelhantes. O cachorro e a cachorra, o bezerro, tal. Ele foi vendo que cada bichinho tinha o seu par, tinha o seu semelhante. Mas ele olhou: não tem ninguém semelhante a mim. Aí eu imagino o pai falando para o filho: filho, ele está entendendo quem somos nós. Nós não temos ninguém semelhante a nós, mas nós queremos criar alguém para que tenha comunhão com a gente. Não existe ninguém semelhante ao Pai. Ele é santo, ele é único. Mas o que Deus quer? Ele quer criar alguém semelhante a ele. Então ele cria o homem, a sua imagem e a sua semelhança. Porque quando os semelhantes, eles têm comunhão. É por isso que o casamento é uma figura de Cristo e a igreja. E o que a gente vê aqui? Deus, o que ele faz? Ele pega Adão, olha para Adão e vê se você consegue imaginar Cristo. Ele pega Adão: Adão, vem cá, vou te colocar no profundo sono. Colocou Adão no sono, furou o lado de Adão, e de Adão tirou uma mulher. Tirou uma costela, da costela fez uma mulher. Ele adormeceu, foi furado do seu lado, e do seu lado tirou uma noiva. Vocês entenderam? O sono é comparado à morte. Lázaro dorme. Lázaro estava morto. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, e o seu lado foi furado, e do seu lado saiu o material que iria ser formado a igreja: sangue e água. Sangue para perdoar todos os nossos pecados. Aleluia. E água, a água da vida,
para nos regenerar, para nos dar uma nova natureza, para nós sermos semelhantes a Cristo. Para ter relacionamento tem que ser semelhante. Por isso, nada de julgo desigual, nada de casar com quem não é crente, tem que ser semelhante para ter comunhão. Amém? Amém. A gente vai ver a mesma história com Abraão. Abraão, vocês têm que ver Cristo, irmãos. Quando você lê o Antigo Testamento, procure ver Cristo. Abraão pega o seu filho, leva para um monte para sacrificar. Aquele monte onde Cristo foi, onde Isaac ia ser sacrificado, é o mesmo monte onde seria construído o templo. Então repare, Abraão, o pai, leva Isaac, o filho, para ser sacrificado. Agora repare, onde você viu uma história de um pai levando um filho, o filho levando um madeiro nas costas para ser sacrificado? Está falando de Abraão só? Ou está apontando para o Pai e Cristo? Os irmãos conseguem compreender como interpretar a Bíblia? Olha o que diz o profeta Ageu. O povo tinha ido para a Babilônia, aí Deus tira eles da Babilônia, só que o templo está destruído. Aí olha o que Deus diz para eles fazer, olha só. Subiu ao monte, trazei madeira e edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Os irmãos não entenderam. Os irmãos viram Cristo? Subir ao monte. Quem subiu ao monte? Trazer madeira. Quem que trouxe a madeira? E edificai a casa. Que casa que Cristo foi edificar? Foi uma casa no céu? Ou foi a casa de Deus, a sua igreja? Uma casa de muitas moradas. Olha o que Jesus diz. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei o quê? A minha igreja. O que Jesus está construindo? É uma casa nos céus? Não, irmãos, ele está construindo a sua igreja. Através da morte de Cristo, ele está edificando a sua igreja. Será que é isso que os outros apóstolos entendiam? Vamos ver Pedro, vamos ver Paulo. Olha só o que Pedro dizia. Chegando-vos para ele, para Cristo, né? A pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser sacerdócio santo. O que para Pedro entendeu que casa que Cristo está construindo? É a sua igreja. As muitas moradas onde Deus vai habitar não é o céu. A casa que Cristo está fazendo é a sua igreja. É nós que estamos sendo edificados. Nós somos as pedras. Imagine a seguinte construção. O irmão Sérgio Pedreiro sabe muito bem. Fundamento é Cristo. Nós somos umas pedrinhas. Mas se essas pedrinhas estiverem espalhadas ali no terreno, são uma casa? São apenas pedras espalhadas. Essas pedras têm que ser edificadas. Nós somos essas pedras. Ele usa essa comparação. Só que você já viu que as pedras, algumas têm umas pontas assim, outras elas são pontudas, elas precisam o quê? Ser lapidadas para que elas possam se encaixar, para que elas possam ser unidas, irmãos. Nós precisamos ser lapidados. Nós temos que ser pedrinhas. Nós temos que aprender a ter misericórdia dos erros dos irmãos, ter paciência, porque senão essa pedrinha, essa construção da casa de Deus não vai funcionar. Olha o que Paulo diz também. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a morada de Deus no Espírito. Paulo não estava pensando em uma casa no céu. Paulo estava pensando na igreja, a casa de Deus sendo edificada para que o Espírito Santo habite na gente. Quer ver como casa de Deus é igual à igreja? Olha só o que diz 1 Timóteo.
Mas se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Casa de Deus igual igreja. Casa do meu Pai igual igreja. Hebreus 3,6. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós. Está ali em Hebreus 3,6. Ele está explicando. A casa do Pai somos nós, irmãos. Outro texto bem famoso. Nova Jerusalém. O que é a Nova Jerusalém? É a casa onde a gente vai morar lá no céu, certo? Então olha o que a Bíblia diz. A Bíblia explica a própria Bíblia. Você não tem que ficar imaginando o que é. Olha só. Vi também, vamos tentar imaginar. Use a sua imaginação. Vi também a cidade santa, que se chama a Nova Jerusalém. Olha o que estava acontecendo com ela. Descia do céu para onde? Para a nova terra, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para seu esposo. Você consegue imaginar a cidade de Florianópolis vestida de véu e grinalda? Será que ele está falando disso? O que é essa cidade? Qual é o lugar que Deus vai habitar? Qual é a morada de Deus? A Bíblia não deixa a gente sem resposta. Olha o que diz em Apocalipse 21, 9 e 10. Então veio um dos 7 anjos, que tem as 7 taças, cheia dos últimos 7 flagelos, e disse: Vem, mostrar-te-ei a noiva. Vem um anjo até João e disse assim: Vem cá, João, eu vou te mostrar a noiva. O que ele vai mostrar? A noiva, que é a igreja. E olha o que ele mostra. Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, a Jerusalém, que do céu descia. Qual é o lugar onde Deus vai morar? Ele vai morar na gente. Como pode tanto lugar para Deus escolher morar? Ele escolheu morar dentro de você. Amém, irmãos? A casa do Pai. Para a gente terminar, vamos continuar lendo o texto ali? Vamos lá, olha só o que diz o texto. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, o que é a casa do Pai? O templo, o que é o templo? Cristo. Em mim, na casa do meu Pai, que é Cristo, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, porque eu vou preparar um lugar. Cristo era o único filho. Para preparar um lugar para nós, ele teve que fazer o quê? Ele teve que ir para a cruz para morrer. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez. Aqui esse virei outra vez, ele não está falando da segunda vinda. Ele está falando que ele vai ressuscitar. Mas à frente a gente vai entender. E vos levarei para a casa do Pai. Olha o que está escrito. E vos levarei para mim mesmo. Ele não vai levar para o céu nessa parte aqui. Ele está dizendo, vos levarei para mim mesmo. Por quê? Vamos continuar lendo. Para que onde eu estou, olha o detalhe, para que onde eu estou, onde Cristo está naquele exato momento. Cristo estava na terra, né? Mas ele disse, para que onde eu estou, estejais vós também. Eles ainda não estavam onde Cristo estava. Cristo precisava morrer para ele estar onde Cristo estava. Para que onde eu estou, sabe onde é que Cristo estava? Não sabeis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? Então ele não está falando de um lugar físico, ele está falando de uma morada espiritual, para que nós estejamos em Cristo. É como se fosse assim, não sabeis que eu estou no Pai? E não sabeis que o Pai está em mim? Só que vocês ainda não estão. Vocês ainda não são filhos de Deus. É necessário que eu morra, para que assim como eu estou no Pai e o Pai está em mim, vós também estejam no Pai e em mim. Essa é a casa, essa é a família que Deus está falando. Ele não está falando sobre morada celestial, mas está falando morada dentro de nós. Pode continuar lendo que você vai entender melhor. Vós conheceis o caminho para onde eu vou.
Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Ele achava o caminho lugar, né? Mas olha o que Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho não é um lugar, o caminho é uma pessoa. A casa do Pai não é um lugar, a casa do Pai é uma pessoa. Eu sou o caminho. É através de mim que vocês vão ter acesso ao Pai. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Vocês estão entendendo que toda hora é para a gente estar no Pai, é no Filho, não é no céu. Ele não está falando aqui sobre o céu. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, eu sou a verdade, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses, também conhecerias meu Pai, e desde agora o tendes visto. Como assim? A pessoa não entende, né? Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo estou convosco, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Onde as pessoas tinham acesso, onde as pessoas viam Deus? Onde é que as pessoas iam lá antigamente? Era no templo. Eles chamavam o templo de quê? Da casa do Pai. Mas aquilo lá era uma figura. A verdadeira casa do Pai é Cristo. O verdadeiro templo é Cristo. O verdadeiro lugar onde nós temos acesso a Deus é em Cristo. Ninguém vem ao Pai senão por Cristo, o verdadeiro templo. Ele diz assim, ó: não crês tu que eu estou no Pai? Onde é que Cristo está e quer nos levar? Não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Crede-me quando digo que estou no Pai e o Pai está em mim, por causa das obras. Em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essas, porque eu vou para o Pai. Agora olha que coisa linda. Se me pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei. Sabe o que significa isso? Se você pedir alguma coisa em nome de Jesus, sabe o que significa? Significa que é como se o próprio Jesus estivesse orando ao Pai. Quando você diz: Senhor, faz isso, Pai, em nome de Jesus, você está dizendo assim, ó, é como se Jesus mesmo estivesse orando ao Pai. Vocês entenderam? Em nome de Jesus, é como se o próprio Jesus estivesse orando ao Pai. Senhor, responde a oração do teu filho Jesus. Será que ele não vai responder? Se me amais, o que você faz? Se você ama Jesus, o que você deve fazer? Guardais os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que seja convosco para sempre. Então, Jesus vai se ausentar, mas ele vai mandar o Consolador. Esse é o texto. Não vos deixarei órfãos, virei para vós. Como? Através do Espírito Santo. Naquele dia, quando o Espírito Santo descer e habitar em vocês, o que vai acontecer? Naquele dia, conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. É isso que é na casa do meu Pai e as muitas moradas. Para terminar, para não me estender, o que é a casa do Pai e as muitas moradas? Olha o versículo 23, eu gostaria que os irmãos lessem na Bíblia, para não dizer, o irmão Júnior pregou coisa errada. Olha o que está escrito na Bíblia, o que é a casa do Pai e as muitas moradas. Capítulo 14, o verso 23. Quer ler, irmão? 14, 23. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. E faremos em nós, irmãos, morada. Amém, Jesus. Amém. Vamos colocar de pé para fazer uma oração. Olha o propósito lindo de Deus. Nós somos a casa de Deus. Quando você está na sua sala, quando você está no seu trabalho, Deus está com você. Qualquer lugar que você vai, Deus está com você. Quando o Senhor está cortando a grama, Deus está dentro de você. Quando a irmã está lá lavando louça, Deus está dentro de você. Quando a Claudinha está lá no serviço, o Espírito Santo está dentro dela fazendo morada. Quando a irmã Fátima vai deitar, o Espírito Santo está lá dentro dela.
fazendo morada. Deus tem uma casa. A sua casa é a igreja. A sua morada somos nós individualmente. Ele habita em cada um de nós. O que nós devemos fazer, irmãos? Quero contar um episódio que talvez eu já tenha contado. Vocês lembram de um padre? Ele chega, a igreja católica é bem silencioso, ele bota no telão uma cena que passa comumente na televisão, aquela da Globeleza. Na tela da TV, no meio desse povo. O pessoal da igreja fica horrorizado. Meu Deus, que absurdo passar um negócio desse no templo da igreja! Que absurdo! Aqui é a casa de Deus! Como é que você para? Como é que você vai passar uma vergonha dessa? Ah, aqui é a casa de Deus, aqui não pode passar essas coisas. E na sua casa pode? As pessoas têm um entendimento errado que Deus habita aqui. Deus ele está aqui. Que Deus está em todo lugar. Mas a habitação, a casa que Ele escolheu é cada um de nós. A igreja é a casa de Deus e nós somos as muitas moradas. Que nós possamos deixar essa casa limpa, irmãos. Se tem alguma coisa que está deixando essa casa suja, irmãos, vamos limpar. Pegar essa vassourinha aqui, ó. Limpa, Senhor. Limpa, me ajuda a limpar, Senhor. Eu quero deixar essa casa limpa para Ti, Pai. Faz morada em mim. Amém, irmãos? Vamos orar e nos ó Pai, como Tu pôde escolher, Senhor, um pecador como eu, Senhor, pecadores como nós, Senhor, para fazer morada, Senhor. Tu fosse naquela cruz, Senhor, e preparasse essa habitação. Nós Te agradecemos, Pai, que nós possamos ser dignos de ser Teus filhos, Pai. Tua habitação, Tua morada, Tua noiva, Tua esposa, Senhor. Que nós possamos estar cada vez mais preparados, Senhor, mais santificados para aquele dia, Pai. Abençoa o Teu povo, Senhor. Tu sabe a necessidade de cada um que entrou aqui, Pai. Mas uma coisa é certa, Senhor. Nós sabemos que não importa onde nós estejamos, Senhor, Tu estás conosco, porque Tu nos escolheu, Pai, para fazer morada. E por isso nós Te agradecemos em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Você quer uma oração, irmão? Vou estar na